Seminário sobre aquecimento ômico. Ana Sofia Tovar Fernandes e Luana Dallagrana dos Santos. Então, para falar um pouco mais sobre aquecimento ômico, nós escolhemos esse artigo sobre os efeitos do aquecimento ômico sobre a inativação de Listeria monocytogenes e alterações físico-químicas e sensoriais na pasteurização de salsichas embaladas a vácuo. Introdução. A salsicha é um dos produtos de carne cocidos prontos para consumir. Durante sua produção, há várias etapas que incluem moagem, congimento, mistura, recheio, cozimento e envase. No final do processo, durante o envase, os embutidos são expostos a meio, podendo ocasionar contaminação com micro-organismos. A contaminação da salsicha processada por Listeria monocytogenes ocorre principalmente depois do cozimento e durante o envase. Os produtos cárneos podem atuar como um veículo de transmissão dessa bactéria, o que resulta em perdas financeiras anuais significativas para a indústria. Além disso, a listeriose humana está associada à septicemia, meningite ou abortos e ocorre geralmente em recém-nascidos, indivíduos imunologicamente comprometidos e mulheres grávidas. A pasteurização para alimentos prontos para o consumo requer um limite de detecção zero para Listeria monocytogenes. O aquecimento depois do envase já foi proposto em trabalhos anteriores como um tratamento para reduzir a contaminação por Listeria monocytogenes em produtos cárneos prontos para o consumo. Apesar do processo térmico ser eficaz para prolongar a vida útil através da inativação de micro-organismos tanto patógenos quanto de deterioração, os atributos sensoriais e nutricionais dos alimentos podem ser prejudicados devido ao longo tempo de aquecimento necessário. No aquecimento ômico, o calor é gerado internamente quando uma corrente elétrica passa diretamente através do produto, ocorrendo o efeito de Joule. Essa lei expressa a relação entre o calor gerado e a corrente elétrica que percorre um condutor em determinado tempo. Através de eletrodos, ondas de baixas frequências, de 50 a 60 Hz, são emitidas no meio qual contém o produto, aquecendo-o. A taxa de geração de calor depende da tensão aplicada e da condutividade elétrica do produto. A redução do tempo de processo e distribuição de temperatura uniforme, sendo algumas de suas vantagens. O aquecimento ômico minimiza as alterações na textura e na aparência dos produtos cárneos prontos para consumo, enquanto inativa efetivamente os patógenos. Como objetivos do presente trabalho estão comparação de aquecimento ômico com aquecimento convencional, investigar os efeitos do aquecimento ômico na pasteurização de salsicha envasada a vácuo sobre Listeria monocytogenes. Examinar a condutividade elétrica e a temperatura durante o aquecimento ômico. Determinar as mudanças na qualidade e nos atributos sensoriais da salsicha depois do aquecimento ômico. Materiais e métodos. A emulsão de salsicha crua sem conservantes foi preparada com material obtido da indústria alimentícia local da província de Lopburi, na Tailândia, e manualmente enchida em tripa de colágeno de 22 mm de diâmetro e amarrada em gomos de 10 cm. A temperatura final da massa nunca excedeu 10 graus Celsius.
As salchichas foram cozidas em água fervente até que a temperatura interna atingisse 72 graus Celsius, sendo então resfriadas a 20 graus Celsius em banho de gelo. As salchichas cozidas foram empacotadas a vácuo, 5 por pacote, e usadas como controle. As embalagens a vácuo foram pasteurizadas via aquecimento convencional e aquecimento óptico e refrigeradas a 4 graus centígrados para futura análise. O sistema era composto de um transformador variável de 30 kW, um multímetro digital e uma câmara de aquecimento ômico de 0,19 metros de comprimento, 0,17 metros de largura e 0,18 metros de altura. Esta câmara foi equipada com 2 eletrodos de titânio de 0,17 por 0,18 metros conectados ao transformador, tendo máxima corrente e voltagem de 40 A e 430 V, respectivamente, com frequência constante de 50 Hz. As temperaturas das amostras eram continuamente registradas com um termopar tipo K. Temperatura, tensão e corrente foram registrados usando o multímetro digital conectado a um computador para monitoração do processo. Os pacotes contendo as salsichas foram acondicionados na câmara e envoltas com um meio condutor, uma solução de sulfato de sódio de 0,% voltagem foi mantida a 230 volts durante o aquecimento e diminuída para 180 volts durante o tempo de espera. Segundo USDA-FCS, a pasteurização de alimentos prontos para o consumo, como a salsicha, exige detecção nula para a Listeria monocytogenes. A temperatura de 75 graus Celsius foi escolhida para a pasteurização, segundo essa mesma agência. 4 litros da solução salina foram aquecidos ohmicamente a 80 graus Celsius. 3 pacotes contendo as salsichas foram acondicionados na primeira, segunda e terceiro espaços da prateleira de plástico. A prateleira plástica contendo os pacotes foi submergida até que as salsichas chegassem à temperatura interna de 75 graus Celsius, mantidas por 30 segundos, o que foi o suficiente para o aquecimento ômico alcançar a redução de 5 log de Listeria monocytogenes, então resfriadas em banho de gelo. A temperatura interna foi medida e registrada a cada 10 segundos. No aquecimento convencional, foi conduzido usando um aquecedor por indução para aquecer e manter 80 graus centígrados 4 litros de água. 3 pacotes de salchichas foram submergidos, mantenidos por 30 segundos ou 2 minutos e então resfriados como realizado para aquecimento óptico. A localização para medição de temperatura do produto foi a mesma do aquecimento óptico. Uma amostra foi acondicionada em uma câmara cilíndrica de 0,024 metros de diâmetro interno e 0,020 metros de comprimento, fechada com eletrodos platinados com titânio. A condutividade elétrica foi calculada por esta equação a temperaturas superiores a 80 graus Celsius. Nessa equação, sigma é a quantidade elétrica em siemens por metro, L é a distância entre os eletrodos em metro, I é a corrente em ampere, V é a tensão em volts e A é a área transversal da superfície do eletrodo em metros quadrados. Para o experimento microbiano, a Listeria monocytogenes DMST 17303 foi fornecida pelo Departamento de Ciência Médica do Ministério de Saúde Pública da Tailândia. A estirpe foi estocada a menos 20 graus Celsius em solução de glicerol 20% massa-massa.
A bactéria foi cultivada em 10 ml de caldo de soja tríptico a 37 graus Celsius por 20 horas. A estirpe então foi coletada por centrifugação a 4000 G por 20 minutos a 4 graus Celsius e lavada 2 vezes com água peptonada tamponada. Imediatamente antes da inoculação nas salsichas, volumes iguais de cada cultura de estoque foram acondicionadas e misturadas em tubos estéreis separadamente. Para cada 100 gramos de massa crua da salsicha foi misturado 1 ml da cultura de Listeria monocytogenes. O nível de inoculação foi de 10 a 8 unidades formadoras de colônia sobre gramos. As amostras inoculadas foram incubadas por 30 minutos a 4 graus centígrados para permitir inclusão das células bacterianas. As amostras de salsichas cruas inoculadas foram cocidas como descrito anteriormente. A contagem microbiana após o cocimento diminuiu para 10 a 5 unidades formadoras de colônias sobre gramo, sendo este o valor inicial para os testes. As salsichas inoculadas foram empacotadas a vácuo e processadas por via óptica e convencional, como descrito anteriormente. Após resfriamento, os pacotes foram secos com papel toalha e limpos com etanol 70%, sendo abertos asepticamente. 10 gramas de salsicha foram alocados dentro de um saco para homogeneização do tipo Stomacher, com 90 ml de água peptonada estéril 0,1% e homogeneizadas por 2 minutos em Stomacher. Diluições cereais foram feitas usando água peptonada estéril 0,1%. As apropriadas diluições para Listeria monocytogenes foram plaqueadas em duplicata sobre agar Oxford modificado e incubadas a 37 graus Celsius por 48 horas. As análises da composição centesimal das amostras foi realizada de acordo com os métodos oficiais da análise da Associação de Químicos Analíticos Oficiais. O conteúdo de umidade foi determinado pela perda de peso pós 12 horas de secagem a 100 graus centígrados. O conteúdo de lipídios mediu-se através de um sistema de extração por solvente, utilizando um aparato Soxhlet. Para o conteúdo proteico foi utilizado um analisador de nitrogênio Kendra automático. O conteúdo de cinzas foi avalado por queima da mufa. Todas as medições foram em triplicada. Foram homogeneizados 10 gramas da salsicha com 100 ml de água destilada em um liquidificador. O pH foi analisado utilizando um medidor de pH digital, sendo em triplicata. Se determinou a oxidação lipídica utilizando valores de TBA. Foram homogeneizados 10 gramas de salsicha com 97,5 ml de água destilada. Adicionou-se 2,5 ml de ácido clorídrico 4 molar e 5 ml dessa mistura foi adicionada a 5 ml do reativo TBA, 0,02 mTBA em 90% de ácido acético. Homogeneizou-se então em um vórtex. Incubou em água fervendo durante 35 minutos, resfriando-se a temperatura ambiente com água de torneira. A absorvância da solução foi medida a 538 nanômetros, utilizando um espectrofotômetro. Os valores de TBA foram expressos como miligramas de malonaldeído por quilograma de amostra. Estes testes foram realizados em todas as amostras de cada lote em triplicata. A cor superficial e central da salsicha foi determinada utilizando-se um colorímetro. A cor foi medida com base de reflectância expresso em termos de L, A e B.
As salchichas foram cortadas em fatias de 2,5 centímetros de diâmetro e espessura de 1 centímetro para análise. A análise do perfil de textura da salsicha foi realizada através do texturômetro TAXT+. Foram utilizadas amostras com dimensões de 2,5 cm de diâmetro e 1 cm de espessura. As amostras foram comprimidas 2 vezes até 50% da sua espessura original. Os parâmetros de textura medidos incluíam dureza, coesividade, elasticidade, mastigabilidade e gomosidade. As diferenças entre a massa da salsicha antes e depois da pasteurização determinam sua perda durante o cozimento. Ela é calculada por esta equação, onde o WS é o peso da amostra antes de cozinhar em gramas e o WF é o peso final após o cozimento. A capacidade de retenção de água é um parâmetro muito importante, pois influencia a qualidade do produto. Ela foi medida através de centrifugação. Centrifugou-se 10 gramas da amostra a 10.000 RPM durante 30 minutos a 4 graus Celsius. Após, a água foi retirada dos tubos centrifugados e pesados. O experimento foi realizado em triplicata. A capacidade de retenção de água foi calculada por esta equação, onde WS é o peso inicial da amostra em gramas e WW é a perda de água também em gramas. 50 provadores não treinados realizaram a avaliação sensorial. As salsichas foram aquecidas com vapor por 5 minutos até que a temperatura interna atingisse 70 graus Celsius. As amostras foram assinaladas com números aleatórios de 3 dígitos e foram servidos aleatoriamente os provadores em cabines individuais. Esses provadores foram instruídos a avaliar cada amostra com valores de 1, sendo extremamente desgosto, até 9, extremamente gosto, escala hedônica de 9 pontos. Os dados foram expressados como média, desvio padrão e as diferenças significativas entre as médias foram determinadas por ANOVA de fator único utilizando software SPS. Foram declaradas diferenças significativas em P menor 0,05. Resultados e discussão. A tripa de colágeno apresentou maior quantidade elétrica que a salsicha, visto que a mesma é composta por 20% de gordura, que é um mau condutor, enquanto que o colágeno é uma gelatina animal mais condutiva. A solução salina usada como meio transmissor da corrente elétrica teve condutividade elétrica menor que a tripa e a salsicha. A temperatura inicial da solução salina e da água era 80 graus centígrados, enquanto da salsicha era 20 graus centígrados. Por aquecimento óptico, a temperatura da solução caiu para 65 graus centígrados imediatamente após a entrada dos pacotes e retornou a 80 graus centígrados após 113 segundos, permanecendo até o final. Enquanto que a temperatura interna da salsicha aumentou de 20 graus centígrados para a temperatura deixada de 75 graus centígrados com 200 segundos. Para aquecimento convencional, a temperatura também caiu para 65 graus com os pacotes, porém retornou para 80 graus centígrados com 600 segundos. A temperatura interna da salsicha de 75 graus centígrados foi atingida com 780 segundos. Assim, o aquecimento ômico reduziu significativamente o tempo para atingir a temperatura desejada, comparado com o aquecimento convencional. Uma das causas para essa diferença está nos diferentes princípios de condução do calor. O aquecimento convencional se baseia nos fenômenos de condução e convecção, enquanto que o aquecimento ômico é volumétrico. Quando o produto foi submetido ao aquecimento ômico, a corrente elétrica aumentou de 0 para 5 A durante os primeiros 27 segundos, enquanto a tensão era ajustada de 0 a 230 volts.
A corrente aumentou linearmente até 30 A, com aplicação de 230 volts, e permaneceu constante a 180. No aquecimento convencional, a corrente elétrica do aquecedor por indução permaneceu constante em 12 A, menor que no aquecimento ômico. Aumentando a corrente, aumenta-se a condutividade elétrica e o calor na solução salina, fatos que podem ser concluídos através das equações, onde ali o Q é a geração de calor em watts por metro quadrado. Apesar do isolamento elétrico da embalagem plástica, a maior corrente utilizada no aquecimento ômico gerou mais energia térmica na solução salina, comparando-se com o aquecimento convencional. Como resultado, a transferência de energia para o interior da salsicha ocorreu mais rapidamente. Ainda houve também uma economia de energia de 50% através do aquecimento ômico devido à maior corrente, menor tempo de aquecimento e maior eficiência da conversão energética, de 0,301 kWh para o aquecimento ômico versus 0,637 kWh para o aquecimento convencional. Fato esse calculado pela equação da potência elétrica em kWh. As salsichas que foram acondicionadas no espaço mais abaixo da prateleira plástica apresentaram maior temperatura, enquanto que as mais de cima apresentaram menor nos 2 métodos de aquecimento. Ao final do processo, todas as posições apresentaram a mesma temperatura. Como visto na tabela, nenhum dos tratamentos convencionais eliminou completamente a bactéria na redução desejada a 5 log. Já para o aquecimento ômico foi menor que 5 log, inativando completamente. Isso pode ocorrer pela rápida movimentação de íons com o produto embalado durante a atividade da corrente elétrica alternada. A inativação dos micro-organismos no aquecimento ômico ocorre pelo calor, porém efeitos não térmicos podem contribuir, como eletroporação. Na análise centesimal, umidade e gordura não foram afetadas por nenhum dos tratamentos. Proteína e cinzas não foram significativamente diferentes para o controle aquecimento convencional a 30 segundos e aquecimento ômico. A proteína nas salsichas com aquecimento convencional por 2 minutos foi menor o que aquecimento ômico. A menor taxa de geração de calor no aquecimento convencional pode ter resultado a maior desnaturação das proteínas. Não houve alterações significativas para o pH, talvez pela concentração de cargas constantes. Os valores de TBA também não diferiram significativamente para todas as amostras. A rancificação permaneceu imperceptível aos consumidores, pois os valores de TBA ficaram abaixo de 1 mg de malondialdeído por quilo, variando de 0,29 a 0,34. Diferentemente desse estudo, outros pesquisadores detectaram a oxidação lipídica através do aquecimento ômico em produtos carnes, possivelmente devido ao fato da utilização de embalagens aeróbicas. O conteúdo de oxigênio é o fator primário na contribuição à oxidação lipídica, além da temperatura, umidade, área de contato e presença de íons metálicos para a catálise da reação. Assim, o uso combinado de embalagens a vácuo e aquecimento ômico podem prevenir a oxidação lipídica dos produtos carnes. Devido à exposição à solução quente, houve a ocorrência da reação de Maillard, a qual resultou no escurecimento da superfície do produto em relação ao seu interior, para os 2 tipos de tratamento. Não houve diferença significativa para nenhum dos valores LA ou B dentre todas as amostras tratadas termicamente. Para análise da cor interna, os valores de L, brilho, e B, amarelamento, para todas as amostras não diferiram, porém os valores de A, avermelhado, diferiram quanto ao controle.
Os valores de A foram 8,40 e 8,42 para os tratamentos com aquecimento convencional de 2 minutos e aquecimento ômico, respectivamente, enquanto para o controle foi de 8,85. A degradação da mioglobina durante o aquecimento pode explicar o escurecimento da carne após alcançar a temperatura interna de 50 graus Celsius. Esse achado concorda com outros estudos prévios, onde encontraram que quanto menor o tempo de aquecimento, mais claro e menos avermelhado a carne fica. Para a dureza e elasticidade, a maioria das amostras apresentará valores parecidos. Já as amostras tratadas com aquecimento convencional por 2 minutos foram mais macias. A cohesividade entre aquecimento ômico e convencional por 30 segundos foram próximas, porém maior que a de 2 minutos. Em geral, a dureza, elasticidade e mastigabilidade para aquecimento convencional por 2 minutos foram significativamente menores. Assim, o aquecimento prolongado afetou a textura da salsicha, fazendo com que o tempo mais longo de exposição ao calor diminuísse a maciez. O texturômetro identificou diferença entre o controle e aquecimento ômico que foram imperceptíveis aos provadores. A perda no cozimento com aquecimento ômico não diferiu significativamente do controle e apresentou-se menor que o aquecimento convencional. Como já esperado, o tempo maior de exposição ao calor para o aquecimento convencional resulta em maiores perdas. Para a capacidade de retenção de água, não houve diferenças entre as amostras, provavelmente devido à mesma formulação utilizada para todas as variações, pH e tempos de espera. Todos os parâmetros avaliados obtiveram score entre gostei moderadamente a gostei muito. Os valores para aquecimento ômico convencional a 30 segundos e a 2 minutos não diferiam quando comparados com o controle. Como os valores de TBA obtidos para todos os tratamentos foram baixos, não conferiu sabor e odor de rigidez aos produtos. Assim, pode-se averiguar que nenhum dos tratamentos com o uso de embalagem a vácuo impacta nas características sensoriais da salsicha. Conclusão. Com o presente estudo, pode-se averiguar que o aquecimento ômico oferece N vantagens em relação ao aquecimento tradicional. O aquecimento ômico apresenta maior poder de inativação da Listeria monocytogenesis, menor tempo de processamento, aumentando a eficiência de produção, características sensoriais e químicas não são significativamente afetadas e há somente uma sutil modificação na textura. Há, sim, redução dos custos industriais e da probabilidade de causar doenças aos consumidores. Dessa maneira, o uso de aquecimento ômico na pasteurização de produtos embalados é altamente recomendado como uma alternativa de processo térmico na indústria de alimentos. Referências: